Então o último culto que falámos foi do Apocalipse 12, o dragão e a mulher. Não sei se se recordam, foi talvez há um mês passado falámos do dragão e da mulher, no capítulo 12 do Apocalipse. Lembram-se que dissemos que estamos no meio do livro do Apocalipse, capítulo 12, 13 e 14, é o clímax do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é escrito numa forma literária chamada o quiasma, que é uma forma entrelaçada de apresentar os acontecimentos. Não conseguimos ler o livro do Apocalipse do princípio ao final e achar que aquilo é cronologicamente seguido. Não é, os acontecimentos são revistos de vários pontos de vista. E chegamos ao centro, temos agora a mensagem mais importante do livro do Apocalipse, o livro 12, 13 e 14. Falamos então do grande conflito na história da Igreja. Vimos como Deus conseguiu resumir o grande conflito da história da Igreja apenas num capítulo. Para nós seria difícil fazê-lo, mas Deus consegue num só capítulo fazer um resumo de todo o grande conflito da história da Igreja. O dragão tentou matar Jesus, tentou matar o filho da mulher, não conseguiu, a seguir perseguiu a Igreja e a seguir fez guerra contra o remanescente. Lembram-se destes 3 passos? Foi a última coisa que falámos. Tentou matar Jesus, não conseguiu. Foi perseguir a Igreja, também não conseguiu. E agora levanta-se contra o remanescente. E é agora neste ponto, a partir daqui, que nós temos que continuar a estudar. O Apocalipse 13 vai-nos falar agora desta guerra contra o remanescente. Que chegamos à conclusão que este remanescente somos nós. Correto? Estamos nos finais dos tempos e esta guerra contra o remanescente somos nós. E, portanto, este versículo, este capítulo 13, é de suma importância para cada um de nós que está aqui esta manhã. Para todos aqueles que se consideram um remanescente, este é um capítulo que todos devemos perceber, todos devemos entender, porque o Senhor deixou lá escrito para a nossa advertência, para que saibamos. Apertem os cintos, acordem bem o vosso cérebro e aproveitem a mensagem que o Senhor tem para transmitir esta manhã, que é uma mensagem atual, uma mensagem solene, importante para nós. Ellen White dá-nos um conselho. Ela diz assim: leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse, pois ele tem que ver com todo o ser humano, grande e pequeno. É aquilo que diz em eventos finais. Leiam atentamente o capítulo 13 do Apocalipse. É este capítulo que nós esta manhã vamos explorar um bocadinho. Apocalipse 12, 18 falou-nos de um dragão. O último versículo do Apocalipse 12 dizia: e o dragão parou sobre a areia do mar. Este versículo nós não lemos. Este versículo é o último versículo do capítulo 12. O dragão parou sobre a areia do mar. E agora, é interessante que o dragão está na transição do mar e da terra, vai recrutar forças contra o remanescente. Recordam-se, o dragão foi fazer guerra contra o remanescente, ele parou no meio da areia do mar e vai fazer levantar 2 bestas. A besta do mar e a besta da terra. No meio da areia, ele vai levantar uma besta do mar e uma besta da terra. E precisamos de entender esta manhã o que são estas bestas. Esta manhã, de uma forma didática e para não fazermos aqui também, não darmos muita informação, vamos falar só da primeira besta. Da besta que surgiu do mar, que está de Apocalipse 13, do versículo 1 ao versículo 10. É sobre essa besta que vamos falar esta manhã. A besta que surgiu do mar. É uma mensagem para os nossos dias, como vos tinha dito. Há um problema na tradução que eu reparei, que vocês se calhar também repararam. Nas versões de João Ferreira de Almeida clássica, não existe o versículo 18. Este versículo 18 não está lá. Não sei se acontece com a vossa versão, se não, mas o versículo 18 não está lá, acaba no 17. E depois, quando chegam ao versículo 13, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Ou seja, dá a sensação que foi João que se pôs em cima da areia do mar e que viu subir a besta. Já se estudou bem este assunto e percebeu-se que o correto é aquele versículo 18 que estava lá, e isto não está lá escrito, deve ser "e subir do mar uma besta". Ou seja, recordando que isto, o que estamos a ver, é que no final do capítulo 12, o dragão vai fazer guerra contra o remanescente, coloca-se sobre a areia do mar e vai fazer levantar 2 poderes. Vai recrutar 2 poderes para guerrearem contra esse remanescente. E vi subir do mar uma besta. É o texto correto. Como sempre, vamos então ver o capítulo 13, o versículo 1 a 10. Vamos ver a animação literal daquilo que está lá escrito. Capítulo 13. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder,
e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Que acham fácil? Muita linguagem simbólica. Mas creio que já temos muita bagagem de trás dos versículos anteriores, dos capítulos anteriores que estudamos, que já nos ajudam a compreender. Só precisamos de juntar agora a informação. Dizer-vos que não houve perguntas esta semana. Os jovens esta semana tinham os sonhos para estudar, para o concurso desta tarde. Durante esta semana recebi vários mails sobre alerta vermelho, sobre campismo. Há muita informação para estudar, portanto eu não quis dar nenhuma congestão de informação e achei que era melhor não fazer perguntas. Hoje não há perguntas para fazer, hoje vamos só então assistir. Mas com certeza, como eu dizia, há muito conhecimento de trás que podemos aplicar e que nos vai ajudar a compreender isto. Versículo 1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Mar. Esta besta surge do mar. Besta, em primeiro lugar, é um animal, ou um reino. Não é nenhum nome pejorativo, é um nome que se dá na Bíblia para animal. E animal, em Daniel 7:17, já percebemos que estes grandes animais são reis que se levantam da terra. Foi o que foi dito a Daniel. São reis que se levantam da terra. Mar. Também foi dito em Apocalipse: as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então, descodificando o que é esta besta que surge do mar, é um reino que surgiu no local populoso da terra. Um reino que surgiu dos locais mais populosos da terra. É esta besta que surge do mar. Por comparação, a besta que surge da terra será uma besta que há de surgir do local pouco populoso da terra. Veremos isso no próximo estudo. Não sei se vocês acharam alguma coisa similar com o dragão de Apocalipse 12. Quando falámos no último culto sobre Apocalipse 12, o dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. E a besta que surge do mar agora tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Será coincidência? Não é. Na verdade, vocês já perceberam que o dragão dá o poder à besta. Portanto, tal pai, tal filho. Quem vê um, vê outro. É esta a conclusão. A atuação deste reino é semelhante à atuação do dragão. Lembram-se quem era o dragão? Satanás. É Satanás que está a levantar estes poderes, que vai levantar então esta besta do mar, que em tudo é semelhante à atuação de Satanás, e nós podemos ver aqui, então, tal pai, tal filho. 7 cabeças. Algumas interpretações sobre as 7 cabeças. Sabem que às vezes estudar Apocalipse é curioso. Até mesmo dentro de interpretações fidedignas, de interpretações adventistas, às vezes parece aqueles comentários de futebol. Já viram aqueles comentários de futebol que junta-se o do Porto, do Benfica e do Sporting? Eles estão a comentar a mesma coisa e conseguem ver aquilo numa perspectiva que querem ver. E às vezes, quando estudo Apocalipse, parece-me também dessa forma. Ou seja, realmente há na Bíblia e há em profecia, muitas vezes, várias aplicações para a mesma profecia. Duplas aplicações, triplas aplicações. Ou seja, esta profecia pode-se aplicar várias vezes. Nós conhecemos isto. Típico é a profecia de Mateus 24, quando Jesus fala dos fins dos tempos. Está a falar também dos fins de Jerusalém. É a que nós mais conhecemos. Mas na profecia, o Senhor é tão brilhante, sabe tanto do fim, não é? Sabe do princípio e conhece até ao fim. Ele consegue congregar várias informações numa só profecia e consegue dar-lhe, então, vários sentidos. E às vezes, em vez de andarmos a discutir se isto é mais isto ou mais aquilo, devíamos tentar perceber nas várias latitudes o que é que esta profecia nos quer dizer. Em primeiro lugar, diz-nos em Apocalipse 17, 9, 10, aqui o sentido que quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Então, das 7 cabeças podemos dizer que são 7 montes. Se nós formos ver, então, 7 montes dá-nos uma localização geográfica.
Eu aqui não precisei de ir muito longe, ou não precisei de pensar muito, porque se forem aos comentários católicos das Bíblias do Pontífice Instituto Bíblico de Roma e da Bíblia de Jerusalém, diz-nos, está lá um comentáriozinho que diz: os 7 montes identificam geograficamente a cidade de Roma. Não preciso de acrescentar muito. Claro, pois há aqueles que dizem: mas Lisboa também tem 7 montes, não é? Claro que temos que ver todo o contexto e todas as características, porque todas as características então vão juntar. Mas também diz mais: sobre os quais a mulher está assentada. Ok? E são também 7 reis, 5 já caíram, 1 existe, outro ainda não é vindo. São 7 montes, uma das interpretações podia ser a localização geográfica, e agora temos 7 reis, 5 já caíram, 1 existe, outro ainda não é vindo. Vamos interpretar isto. Vamos pôr-nos no lugar de João. João, no tempo dele, havia 5 que já tinham caído, 1 que existia e outro que ainda não era vindo. Os melhores comentários bíblicos dizem que estes são os reinos que mais maltrataram o povo de Deus. Os primeiros 5, Egito, os 400 anos de cativeiro. A Assíria destruiu 10 das 12 tribos de Israel. A Babilónia veio e destruiu as outras 2. Temos depois a Medo-Pérsia. Temos depois a Grécia. Nestes, na altura de João, já tinham passado. Qual era o que existia no tempo? Era Roma. Roma Imperial era o que existia na altura de João. E João diz que então um ainda existe e um ainda virá. Qual é o poder que viria depois de João? João morreu no ano 100, mais ou menos. Portanto, quem é que veio depois de Roma Imperial? A Roma Papal. Foi o poder que veio a seguir. Esta é então uma interpretação relativamente a isto, que parece muito lógica. Também, quando chegarmos a Apocalipse 17, há quem faça uma interpretação dos 7 reis serem 7 papas. Falaremos disto mais à frente, fica só o lamiré. Quanto aos 10 chifres e os 10 diademas, aqui não há muitas dúvidas. Os 10 dedos da estátua, os 10 chifres do animal que Daniel viu, os 10 chifres agora da besta que surgiu do mar, assim como os 10 chifres do dragão. Estamos a falar dos 10 povos bárbaros que formaram então a Europa que nós conhecemos. 3 deles não vingaram, também há uma profecia para isto. 3 deles não vingaram, mas temos então os 10 serão então as 10 tribos bárbaros que formaram a Europa, e os diademas são então uma representação do poder que foi dado para governar. Okay? Ainda não vos perdi no primeiro versículo, estamos lá todos ainda, não? Podemos continuar. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os do urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, João já descreveu as cabeças, os chifres, os diademas. Agora vai descrever que esta besta que surgiu do mar tinha algumas semelhanças. Semelhanças ao leopardo, ao urso, ao leão, e que recebeu grande poder e trono e grande poderio que o dragão lhe deu. Vamos então interpretar. Quem está habituado à profecia bíblica, estes animais, leão, urso, leopardo e o dragão, é algo que nós já conhecemos desde Daniel. Portanto, quando João agora vem nos descrever, nós já sabemos mais ou menos do que se trata. Revendo Daniel 7. Daniel 7 teve uma visão em que havia um mar agitado. E desse mar agitado surgiu 4 reinos. Novamente, mar agitado, lugar populoso, e surgem 4 reinos desse lugar populoso. Babilónia é o primeiro reino que ele vê, que é o leão. O leão que tem 2 asas, que representa a rapidez com que Babilónia se expandiu o seu império. Era leão porque ele destruiu tudo, era feroz. Os símbolos de Babilónia era exatamente o leão que eles punham nos seus palácios. A seguir vem um urso. Um urso que tinha costelas na boca, acabado de comer. Era um urso que se apoiava mais numa pata do que na outra. Tudo isto tem explicação em profecia. Mas então o outro era a Medo-Pérsia. Foi o reino que veio a seguir à Babilónia. Seguidamente veio a Grécia, que era o leopardo. Este leopardo não tinha 2 asas, tinha 4 asas, para mostrar que ainda foi mais rápido que a Babilónia. Alexandre o Grande conseguiu conquistar o mundo num instantinho. Morreu sem deixar descendentes e foram os seus 4 generais que tomaram conta do império. Por isso, as 4 cabeças do leopardo. E depois, então, aparece Roma, o império a seguir é, então, o império daquele dragão, que ele nem sabia descrever muito bem aquele animal. Ele teve dificuldade em descrever aquele animal, era um animal espantoso, extraordinário, que ele não conseguia encontrar nenhum nos animais da terra para poder descrever o que era aquele animal. Portanto, Daniel está a ver para a frente, vê o leão, vê o urso, vê o leopardo e vê o dragão. Daniel está a ver então para a frente. Agora chegamos a Apocalipse. Se vocês repararem, é interessante que agora João está a descrever para trás. Ou seja, João está então no tempo
do dragão e ele vai descrevendo para trás, vai falar que é semelhante ao corpo do leopardo, que tem uns pés como um urso e uma boca como um leão. Ele descreve no sentido ao contrário. Porquê? Porque João então está a descrever para trás. Mas estamos a falar da mesma coisa. As profecias se complementam. Para quê? Para nós não dizermos por uma profecia tentarmos tirar conclusões erradas. Temos que complementar as profecias umas com as outras. E quando complementamos umas com as outras, não há forma de errar. Então João está novamente a fazer alusão. Aquilo que estamos a falar é aquilo que Daniel escreveu. São estes impérios que Daniel escreveu. Então, esta besta que surge tem semelhanças àqueles impérios todos anteriores. Tem semelhanças, tem uma boca como de leão. De Babilónia, o que é que este reino trouxe? O que é que esta besta trouxe? Trouxe a pretensão de ser rei, o orgulho do rei, conhecemos o orgulho do rei Nabucodonosor, que achava que era o rei de tudo, que faz construir a sua estátua e não faz a estátua conforme a visão que teve, que via aos vários reinos, ele faz tudo de ouro, como eu é que mando aqui. E temos então o orgulho, a transgressão à lei de Deus, e temos o Papa Leão XIII a dizer: os papas têm na terra o lugar de Deus. É uma das semelhanças que é trazido deste reino, do reino da Babilónia. Depois temos a Medo-Persa. A Medo-Pérsia foi um dos primeiros reinos que dedicavam o primeiro dia da semana à adoração do deus Mitra. Já na Babilónia se adorava o sol, mas na Medo-Pérsia é trazida essa tradição de adorar o deus Mitra, o deus Sol. Constantino decretou o domingo o dia de guarda. Algo que então este dragão agora vai trazer do urso. E do leopardo o que é que vai trazer? Os gregos tinham deuses para cada estação, para cada sentimento. Tinham deuses, tinham estátuas em todo lado. Então é isto que Roma vai trazer. Vai criar imagens de santos, de dias que devem ser venerados. Portanto, quando vemos uma besta surgir com estas semelhanças, é porque ele traz muitas semelhanças, e as semelhanças em tudo isto é o paganismo, muitas semelhanças dos outros reinos. E quem já estudou o Apocalipse anteriormente, isto não é nenhuma informação nova. Já falámos várias vezes sobre isto, sobre a supremacia papal, sobre o surgimento de algumas dos dogmas que apareceram e que destituíram aquilo que era a fé verdadeira. Preciso dizer ainda uma coisa, antes de continuar, porque a mensagem hoje é dura, é verdade, e eu preciso dizer que eu e ninguém na Igreja Adventista, nem ninguém que prega esta mensagem tem alguma coisa contra os católicos. Alguém aqui tem alguma coisa contra os católicos? Ok, posso dizer então por todos. Ninguém aqui tem nada contra os católicos. Aliás, Ellen White, no Grande Conflito, diz assim: muitos irmãos católicos serão salvos em Cristo porque viveram de acordo com a luz que tiveram. Não somos nós só que estamos aqui, que temos a mensagem, quem conhece a mensagem verdadeira que será salvo, os católicos também serão salvos. Agora, não estamos a avaliar a fé dos nossos irmãos. No catolicismo existem pessoas até muitas vezes mais sinceras do que no protestantismo, não tenham dúvidas, mas Ellen White diz uma coisa assim: não devemos adular o mundo, nem pedir-lhe perdão por ter de dizer-lhes a verdade. Devemos desprezar toda a dissimulação. Arvorai a vossa bandeira para pelejar pela causa dos homens e dos anjos. Em vossas opiniões e fé não deve haver a menor aparência de incerteza. O mundo tem direito a saber o que esperar de nós. Ou seja, Ellen White diz que não há que temer, não há que se acanhar, não há que ter medo, não há que ter que pedir perdão por apresentar esta mensagem. Mas se eu vou apresentar esta mensagem ao meu irmão católico, eu vou perder um amigo. Pois, mas se tu não apresentares, quando chegares aos finais dos tempos, ele vai dizer: tu sabias e não me disseste? Vais perder o amigo à mesma. Portanto, com todo o respeito, há formas de apresentar isto. Agora, não é calar, não é uma forma. Não apresentar não é uma forma. Porque se só temos a informação e não a transmitimos, somos culpados de não o ter feito. Ellen White diz: não é para pedir perdão. Têm o direito de saber o que esperar de nós. Tínhamos nós a coragem para o fazer. Continuando então, o dragão deu o poder e o trono à besta. Já Paulo tinha falado sobre isto. Ele diz: a esse cuja vinda é o segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios e mentira. Já Paulo fez uma profecia sobre isto em Tessalonicenses 2:8. Por isso, as semelhanças do dragão e da besta. As semelhanças entre Satanás e Roma. Satanás usa intermediários. Recordam-se, no Jardim do Éden, ele não apareceu e disse: olá, Eva, eu sou Satanás. Ele apareceu com uma serpente. Quando foi para matar o filho da mulher, estudamos no capítulo anterior, ele não apareceu e veio matar o filho. Ele arranjou um intermediário, arranjou Herodes para matar as crianças abaixo dos 2 anos, para tentar atingir Jesus, e não conseguiu. E, portanto, Roma papal acaba por ser um sistema que acaba por atuar como se Satanás atua. São semelhantes, um igual ao outro. Quem vê um, vê o outro.
concede-lhe o trono, o lugar onde reina. O dragão concede o trono, e o trono é o lugar onde Satanás reina, certo? Onde o dragão reina, o dragão é Satanás. Portanto, então Satanás dá o poder à Igreja, à Roma Papal, para fazer o seu trabalho. É dura a mensagem? É complicada? Tem que ser apresentada. É curioso que Daniel, se vocês lerem Daniel, ele vê os animais, vê os 4 animais, vê os 4 reinos. Ele pediu algumas explicações, mas ele vai incidir-se mais na explicação no último animal. Ele diz, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível. Este foi o que mais perturbou Daniel. O que é este animal? Era diferente de todos os outros. Fazia guerra contra os santos, preferia palavras contra o Altíssimo, cuidava em mudar os tempos e as leis, introduzia uma série de enganos. Este animal foi o que mais perturbou Daniel. Imagina Daniel a ver para a frente o que iria acontecer. Nós já estamos a ver para trás, já nos é mais fácil compreender. Agora, para Daniel, isto foi uma mensagem difícil de compreender. E, portanto, ele queria compreender um bocadinho melhor. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. A besta, que tinha as suas 7 cabeças, uma das suas cabeças foi ferida de morte. Nós já falámos outra vez sobre isto. A ferida mortal aconteceu em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Batellier, a mando de Napoleão, por altura da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa houve uma separação de Igreja e Estado. Nós sabemos que houve aquela supremacia papal dos 1260 anos e nesta altura houve então uma separação entre Igreja e Estado. A Igreja deixou de mandar. Até ali, quem mandava era o Papa, era a Igreja que mandava, dispunha, mandava fazer, mandava matar, eram eles que mandavam. Chegou a Revolução Francesa e houve uma separação da Igreja e do Estado. Roma Papal perdeu todo o seu poder político. Será que esta foi uma ferida? Reparem numa coisa, hoje em dia o Papa não tem o poder que tinha antigamente, mas imaginem o que era se alguém fosse prender o Papa. Como é que era esta notícia? Era bombástico. Imaginem agora, naquela altura, que o Papa tinha todo aquele poder. Ainda mais bombástico foi. Não havia as notícias como nós temos hoje, mas foi uma notícia bombástica. Isto foi realmente a ferida mortal. Este livro, de Martin Moore, ele fala alguns temas muito interessantes. Ele tem um livro chamado Apocalipse 13, está na nossa publicadora, e ele diz assim, a ferida mortal é a incapacidade da Igreja Católica de impor os seus princípios e a sua filosofia do governo aos Estados laicos, tanto às ditaduras quanto às democracias. Esta ferida que recebeu a besta, esta ferida mortal é exatamente esta perca de poder que a Igreja Católica teve em conseguir impor-se perante as ditaduras, perante os governos, perante esta separação que houve na Revolução Francesa, Estado para um lado, Igreja para o outro. Perdeu este poder. Esta foi a ferida mortal. Agora, nós sabemos que a ferida mortal foi curada, certo? É o que diz o versículo. O que nós lemos é que tinha uma ferida mortal e que essa ferida mortal foi curada. E esta agora já é uma novidade. Uma ferida, quando acontece, não cura de dia para a noite, certo? Vocês fazem uma ferida na perna, vão precisar de fazer alguns tratamentos, de esperar alguns dias para que aquilo cicatrize em condições e para ser declarado curado, para vocês continuarem a fazer a vossa vida. Esta ferida também está a sofrer o mesmo processo. Em primeiro lugar, o início da cura desta ferida podíamos identificar como o Tratado de Latrão. O que aconteceu no Tratado de Latrão? Este senhor, Benito Mussolini, então presidente da Itália naquele período que ali está, decidiu voltar a dar os 44 hectares a Roma. Roma tinha perdido tudo, mas agora tem novamente os 44 hectares e foi criado novamente o Estado do Vaticano. Foi o início da cura. Não foi a cura total. Já vos vamos dizer quando é que esta cura é encerrada, mas foi o início da cura. A partir daí, Roma tem vindo a ganhar terreno. Nós reconhecemos isto. O Papa hoje em dia é visto de uma maneira que se calhar não era visto há muito tempo atrás. Já o Papa anterior, com o seu carismático como era, trouxe muitos adeptos. E agora o Papa é visto com um respeito diferente do que havia antigamente. Ainda não tem o poder que já teve, mas está a curar-se. Quando é que será curado? Ellen White explica quando é que a cura desta ferida acontece. A cura da ferida mortal. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, quem então transgredir o mandamento honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. A cura mortal desta cabeça vai acontecer no decreto dominical. Este sim é a cura da ferida. A cura da ferida mortal é quando voltar a ter o poder político. Às vezes nós preocupamos, vai ser com este Papa que vai acabar os fins dos tempos? Será com este? Será com outro? Será que vem outro? Não olhem para o Papa. Olhem para os Estados Unidos. É de lá que vem o start. É de lá que vem o poder para o Papa, seja ele qual for. É de lá que vem. Portanto, estamos a olhar para este, temos que olhar para o oeste. É para o oeste que temos que olhar.
e toda a terra se maravilhou após a besta. Estamos agora num momento profético. Para a frente. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Será que já dizem isto do Papa? Quem é semelhante ao Papa? Quem poderá batalhar contra ela? Há um encantamento pela besta e pelo dragão. Porque as pessoas, adorando a besta, adoram o dragão. É o que nos diz o versículo. Toda a terra se maravilhou, adoram o dragão, adoram a besta. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? É o que nos diz então Apocalipse 13, o versículo 3 e 4. É um resumo deste encantamento do mundo todo pela besta. Como é que nós estamos hoje? Preciso-vos trazer algumas notícias. Ellen White tem um comentário interessante. Ela diz, no Grande Conflito: os protestantes têm-se intrometido com o papado, têm feito concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver. Reparem apenas neste exemplo. Espera, então vocês dizem que o domingo não é o dia do Senhor, mas adoram no domingo? Já repararam? Querem distanciar-se da Igreja Católica, mas os protestantes todos adoram qual dia? Adoram no domingo. Então os romanistas ficam curiosos. Então nós é que alteramos, porque eles assumem, nós é que alteramos do sábado para o domingo. Eles querem separar de nós, mas adoram o mesmo dia que nós? Assumem essa alteração feita por nós? É apenas um exemplo. Deixem-me dizer-vos uma coisa. As maiores religiões no mundo, neste momento, são os católicos, os ortodoxos e os anglicanos. Se vocês quisessem uma união ecuménica, por onde é que iriam começar? Por estes três. Será que já há uniões entre a Igreja Católica, entre os ortodoxos e os anglicanos? Deixem-me mostrar-vos. O Papa Francisco e o Patriarca da Igreja Ortodoxa declaram um projeto de reunificação. Então temos uma igreja que se separou e que agora diz que se vai se reunir. Temos aqui outra, os anglicanos. O Papa Francisco e Justin Webley declarou a declaração comum anglicano-católica. Mais curioso do que isto é o que ele diz a seguir. A Igreja Anglicana pede perdão a católicos e apela à unidade. O arcebispo de Cantuária, líder dos cerca de 80 milhões de episcopais anglicanos do mundo, pediu perdão aos católicos. E ele explica: expressam, em nome de todos, com remorso pela violência e pediram desculpas aos católicos. Eles disseram que os evangélicos deveriam arrepender-se porque eles causam divisões. Acham isto curioso? Portanto, agora são estes que pedem desculpa aos católicos por causar divisões. Todo o resto da história ficou para trás. Algumas notícias surpreendentes que nos surpreendem desde que o Papa Francisco surgiu. São notícias que às vezes passam despercebidas, sinais que às vezes passam despercebidos, mas eu trago alguns só para pensarem. Vocês pensam assim: ok, a Igreja Católica vai se unir ao Estado, vai se unir aos Estados Unidos da América, vai haver ali uma união. Então, mas as outras igrejas, os muçulmanos, como é que eles vão se reunir? Como é que estas outras igrejas, os protestantes, os luteranos, como é que eles se vão reunir e unir à Igreja Católica? Muito bem. Algumas notícias. O Papa Francisco recebe presidente da Igreja Evangélica Alemã. E diz assim, o pastor Lombardi diz que esta reunião foi muito proveitosa e significativa para o economismo e para as relações entre a Igreja Católica e as tradições da Reforma. Igreja Católica, tradições da Reforma. A principal festa islâmica é dedicada em Roma ao Papa Francisco. Cerca de 1,4 bilhão de muçulmanos de todo o mundo considera a festa do Eid al-Adha uma das mais importantes do calendário islâmico. E, em 2013, a principal festa islâmica foi dedicada a quem? Ao Papa Francisco. Será que começamos a ver aqui alguma união? Mais um texto. Francisco receberá líderes de diversas religiões para conversar sobre a paz do mundo. É interessante que vocês nunca veem alguém receber o Papa Francisco. É sempre o Papa Francisco que recebe alguém. É sempre alguém que vai ter com ele. Às vezes ele também lá vai, mas vai para ser recebido por esses poderes. Então reparem, cristãos, judeus, muçulmanos, hinduístas de todo o mundo, a iniciativa congregará o expoente da vida política, cultural e mundial. O chamado economismo. Temos todos que nos dar bem. Temos todos que trabalhar para a paz. Temos todos que trabalhar nesse sentido. Temos mais algumas notícias. O Papa recebe delegação judaica. Reafirma o compromisso com o diálogo e a paz na Síria. E diz: nunca, nos últimos 2000 anos, as relações entre católicos e judeus foram tão boas. Será também coincidência? Mais este texto. Mais uma notícia. O Papa Francisco recebe convite para visitar a Mesquita de Roma. E diz-nos assim: seria a primeira vez que o Papa visita este lugar de culto dos muçulmanos. Começam a ver aqui alguma união? Será o fim do protestantismo?
os católicos e luteranos assinam declaração conjunta de reconciliação. Sabem quem são os luteranos? Vais lembrar alguma coisa, não? O que é que Lutero faria se estivesse vivo hoje e olhasse para isto? Era curioso, não era? Francisco será o primeiro Papa, isto notícia de 2016, Francisco será o primeiro Papa em festejos de aniversário da Reforma Protestante. Como é que é? No dia 31 de outubro, 1 de novembro, ele vem então e é o primeiro Papa a visitar as reformas protestantes. E diz-nos, esta também achei curioso. Lembram-se dos valdenses? O que aconteceu aos valdenses? Tiveram que fugir para não morrer. A Igreja Católica andava atrás deles. Então o que é que temos? O Papa envia mensagens ao Sínodo das Igrejas Metodistas e Valdenses e diz assim: em março passado, pela primeira vez na história, uma delegação oficial de igrejas metodistas e valdenses foi recebida em audiência pelo Papa do Vaticano. Ok? Em 2015, o Papa Francisco visitou a igreja valdense em Turim, sendo o primeiro pontífice a entrar em um templo daqueles que é a mais antiga minoria da igreja cristã da Itália. O que é que acham? Já nem os valdenses se safam. Até os valdenses já estão a criar estas pontes de ligação, estas pontes de união. E nós pensamos assim, bom, se há estes acordos entre a Igreja Católica e as outras religiões e o protestantismo, então quer dizer que vai haver cedências de parte a parte. Nós quando fazemos um acordo, eu faço isto e tu fazes aquilo. Eu não posso fazer isto e tu podes fazer aquilo, certo? É isto que é um acordo. Agora, será que a Igreja Católica tem alguma coisa para ceder? Deve ter, não? Ellen White diz, no grande conflito, Roma não muda. Trago-vos 3 textos, 3 notícias para provarmos isso. Em primeiro o Papa apela à unidade dos cristãos, não tolera proselitismo nem marcha ré. E diz, a unidade não tolera o proselitismo, que é um veneno para o caminho ecuménico. Por isso, as comunidades cristãs não devem fazer concorrência, mas devem colaborar. O que é o proselitismo? O proselitismo é eu chegar ao pé de alguém e dizer, olha, na Bíblia está escrito de outra maneira. Na Bíblia não é assim que está escrito. O que é que o Papa diz? Não, isto não é bom para a unidade. Temos todos que colaborar. Portanto, não há proselitismo aqui. Não há outras religiões a quererem trazer, a quererem ensinar. Vejam este texto. O Papa Francisco diz que apenas a Igreja é capaz de interpretar as Escrituras. Eu não estou a falar dos Papas da altura da supremacia papal. Eu estou a falar do Papa Francisco, que é um Papa que vocês conhecem, creio. Um Papa atual. Ele diz, tudo o que está relacionado com a maneira de interpretar as Escrituras está, em última análise, sujeito aos julgamentos da Igreja. E diz, a interpretação das Escrituras não pode ser apenas um esforço intelectual individual, mas deve ser sempre confrontado, inserido e autenticado pela tradição viva da Igreja. Aquilo que nós estamos a fazer aqui não é autorizado. É algo que não é bem visto pela Igreja Católica. Apresentar isto por um esforço individual, sem haver um amém da Igreja Católica. E mais este texto, para terminar esta primeira parte, que diz, especialistas discutem o papel do Papa na unidade dos cristãos. E dizem assim, os primeiros debates refletiram sobre a primazia do Papa, assim como toda a autoridade da Igreja. Ou seja, vamos fazer esta união, vamos pedir perdão por tudo aquilo que nós já andámos a fazer, por estas divisões que andámos a fazer. E quem vai ser o primeiro aqui desta união? O Papa. A primazia é para o Papa. Trago-vos só mais uma coisinha para pensarmos. Sabem que muitas vezes nós perguntamos porquê é que em tão pouco tempo este Papa conseguiu o que conseguiu? Conseguiu coisas que não conseguiu, que os outros anteriores não conseguiram. Está aqui uma resposta. Diz assim, ele é o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta na história dos Papas. Então eu fui ver o que é isso de jesuíta. A melhor fonte? Ellen White. Ellen White esclarece-me o que é os jesuítas. Passado as primeiras vitórias da Reforma, Roma convocou novas forças esperando finalizar a sua destruição, a destruição da Reforma. Nesse tempo foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à destruição do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Entenderam o que é que está aqui escrito? Então, os jesuítas são treinados para destruir os movimentos da Reforma e restabelecer a supremacia do poder papal. Então temos um Papa, que é jesuíta, que é treinado para destruir os movimentos da Reforma e para estabelecer a supremacia papal. Agora, ele não vem destruir com faca nem com morte. Ele vai destruir de outra maneira, através do economismo, através da união. É assim que ele vai destruir. Reparem num texto, o último texto que vos trago para não vos maçar mais. Isto é uma tradução desta notícia. O Papa Francisco diz que a religião não deve ser confinada à consciência pessoal. Diz, segundo Francisco, a Igreja oferece a todos a beleza do Evangelho e a sua mensagem de salvação. E, para levar adiante a sua missão espiritual, ela depende de condições de paz e calma que só
as autoridades públicas podem promover. O Papa está disponível. O Papa está à espera. Portanto, olhem para os Estados Unidos. É dali que vem o start. Ele já começou. Será que as igrejas se vão unir? Temos aqui notícias. 5 anos, 4 anos, 3 anos. São notícias de que eles estão disponíveis para o economismo. Chega de andarmos às turras. Chega desta coisa de proselitismo, de uns querendo de uma maneira de que os outros. Nós todos adoramos o mesmo Deus. Palavras tão bonitas, não é? Vamos continuar. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-lhes o poder para agir por 42 meses. Aqui os 42 meses, novamente, a quem ainda não percebeu quem é a besta, João explica. 42 meses, lembram-se o que é? Os 1260 anos da supremacia papal. Quando a última tribo foi expulsa, houve a supremacia papal até 1798, quando houve a chaga mortal, quando o Papa foi preso. Então, se ainda não perceberam quem é a besta, João explica. João explica mais um bocadinho de outra maneira. Abriu a sua boca em blasfémias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Temos que falar um bocadinho agora sobre blasfémia, porque apareceu aqui várias vezes. Temos blasfémias, blasfemar. O primeiro versículo falava de blasfémias, cabeça de blasfémias. O que é blasfémia? Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar e respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras e procedentes do meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? E os judeus respondem, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, Jesus fazia coisas boas, ele apresentava-se como Filho de Deus, como Deus porque ele era, e os judeus vão dizer, não, nós vamos te apedrejar, não é pelas coisas boas, mas porque tu dizes que és Deus, isso é ser blasfémia. Ou seja, um homem fazer-se passar por Deus é blasfémia. Podia-vos trazer várias citações neste sentido, trago-vos logo uma muito cedo, 1512, no 5º Concílio de Latrão, falando sobre o Papa Júlio II. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o governador, tu és o esposo e finalmente tu és outro Deus na terra. Será que os judeus iam pegar em pedras? Mas podem dizer, isto foi durante a supremacia papal, agora já não dizem isto. Muito bem. Um bocadinho mais à frente, 1903, já depois da supremacia papal, diz-nos, neste livro, sobre os papas, diz, nós ocupamos na terra o lugar de Deus omnipotente. Será isto uma blasfémia? Não há dúvidas. Mas há outro tipo de blasfémia. E os escribas e os fariseus começaram a rezoar dizendo, quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus perdoou pecados e eles consideram isto é uma blasfémia, só Deus pode perdoar pecados. Ou seja, blasfémia é um homem perdoar pecados. O que é que diz este livro? Um artigo sobre os papas dizia, o sacerdote assume o lugar do próprio Salvador quando, ao dizer, eu te absolvo. Ele absolve o pecado. Perdoar um simples pecado requer toda a omnipotência de Deus. Por isso, o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado o Criador do Criador. Pouco blasfémia este texto, não é? Avançamos mais. Este último texto, que encontram na Enciclopédia Católica Pronta Biblioteca, o artigo sobre o Papa, volume 2, página 26, diz o Papa é o vigário de Cristo. Só ele é o soberano dos fiéis. O Papa é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, ostenta uma tríplice coroa como Rei do céu, da terra e do inferno. Rei do céu, da terra e do inferno. Só o Papa é chamado Santíssimo, porque ele é o único que legitimamente é santo. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que não é um simples homem, é como o mesmo Deus, o vigário de Cristo na terra. O vigário é igual a substituto. Os anjos no céu, Apocalipse 4 e 5. Os anjos no céu, os anciãos, eles diziam, digno é o Cordeiro. Só o Cordeiro é digno de abrir o selo. Digno é o Cordeiro. E o que é que eles dizem? Só o Papa é digno. Será isto uma blasfémia? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e deu-lhes poder sobre toda a tribo, toda a língua e nação. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Toda a terra, reparem, uma adoração mundial. E nós dizemos, como é que é possível um poder religioso blasfemar de Deus e ser seguido por milhões da terra? Como é que é possível? Isto é tão incoerente. Mas é possível. Porquê? Porque o dragão sabe o que faz. O dragão sabe como trabalhar. Ele tem trabalhado com as suas melhores forças e ele sabe levar o mundo a este ponto. Uma questão de adoração é o que se resume o capítulo 13 do Apocalipse, é o que resume o final dos tempos, é o que se resume o remanescente. Uma questão de adoração. Todos o adoram, excepto os que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. Só vai haver dois tipos de pessoas. Os que adoram o dragão,
os que adoram a besta e os que adoram a Deus. E são aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. Então a pergunta é, faltará muito para se cumprir esta profecia? Os sinais estão aí. Tiramos as nossas próprias conclusões. Se alguém tem ouvidos, ouça. Novamente, lembram-se que esta primeira frase João tinha dito logo no capítulo 1 do Apocalipse. Se alguém tem ouvidos, ouça. E agora ele repete. Se alguém tem ouvidos, ouça, veja isto. Sinceros em todas as igrejas, é verdade. Deus julga pelo que nós sabemos, é verdade. Mas deixou escrito para que não sejamos ignorantes. O Senhor deixou escrito na sua profecia para que nós não sejamos ignorantes. Cabe a quem sabe partilhar com quem não sabe. Deus salva-nos do pecado, mas não nos salva no pecado. Por isso há uma missão importante aqui para quem sabe, poder transmitir este conhecimento. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É verdade que a Igreja Católica teve muita supremacia, depois perdeu essa supremacia, mas ela vai voltar novamente, mas também vai ser castigada e também vai ser levada à espada e também será morta. E digamos que maltratou no passado, foi ferida de morte. A ferida está a ser curada, o seu poder está a crescer. Ainda não é total como nós vimos, mas o seu poder está a crescer. Os sinais são evidentes do poderio desta besta. Será que nós temos o nosso nome escrito no livro da Bíblia? Será que o nosso nome está lá escrito no livro do Cordeiro? É a única hipótese, é o nosso nome estar no livro do Cordeiro. Porque caso contrário estaremos do lado dos que adoram a besta e que adoramos o dragão. Não tenham medo de apresentar esta mensagem. Ela é dura, mas ela é verdadeira. Ela é a profecia para os nossos tempos. Se nós não quisermos ouvir a profecia, iremos nos perder. A profecia está feita exatamente para a nossa salvação, para o nosso abrir de olhos. Vou-vos mostrar este videozinho sobre alguém que não viu os sinais. Aliás, muitas pessoas que não viram os sinais. Para a nossa reflexão. It was the first time we spent Christmas in a foreign country, in Khao Lak in Thailand. Hallå! That was fantastic. Das ist die perfekte Welle. It was like paradise, you know. Just another day in paradise. Glaube ich irgendwie so 8:30 morgens rum. It was a sunny day, it was lovely, it was calm. We went early to the beach, like every day. We started a perfect day, like every day. While we were sitting there, we felt a little vibration. It consistently shook for a while, and quite a while, but nothing real violent shaking. It was just a rolling. And I looked at my wife, and she kind of looked at me, and we go, "That's an earthquake." กูนำรถยางเร็วเลยเลยแกมาพร้อมตำรวจเบอร์อะไรอย่างตำไปเบอร์มาไม่เคยเห็น My wife looked at me and said, "Hey, what's going up there? The water's gone." Und in so kurzer Zeit, ne? It was strangely quiet. It looked like somebody had taken the plug out of the sea. And people were drawn to it because it looked so strange. There was a sense of calm. There was no sense of panic whatsoever. Plötsligt så försvann allt vatten. Och nu så står alla båtar som ni ser här helt strandsatt. Sara, hon ser glad ut ändå. Ja. You know, as a stupid tourist, I thought this was quite funny. And I kept filming. It took maybe just a few minutes from the time that the water disappeared and then it started coming back again. På var det 20 sekunder så kom det ungefär 4 meter vatten.
Helt jävla sjukt. Vi hann liksom knappt ta oss upp på stranden innan det här är helt sjukt. You could see forming up from left to right a beautiful crescent on the horizon. It looked quite lovely. We were spellbound, everybody was looking at it. But at that time, there was no way to know how big the wave was. Die brechen da hinten und die Wellen, die brechen da hinten auch heftig, oder? Alter Schwede. I filmed the scene again and again. Was ist das? I was in a special way fascinated about it. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpescht. Das Wasser. I said to myself, hey, what a perfect wave. Oh, die Boote hier, die Militär. Was ist das? Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Boah, was ist das? Tsunami. That was the moment I realized that you are really in danger. Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. โอ้ยมาอย่างเร็วเลยไม่ยอมขึ้นน้ำต้มหนุกเลยมาเดี๋ยวหนุกให้ไม่หนุกไม่เคยเกิดครับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดครับ People! Clear out! Get in the roof, get in the roof, get in the roof. Mais de 200.000 pessoas morreram. Estavam distraídas, a brincar na areia, acharam aquilo divertido. Se calhar hoje em dia, se víssemos isto acontecer, já podíamos pensar num tsunami. Naquela altura se calhar não pensávamos porque não estávamos avisados. Assim estamos nós hoje em dia também. Às vezes a brincar na praia, distraídos com os sinais que estão à nossa volta. A música que vamos cantar agora é exatamente ao contrário, que é: se eu não vi sinais, que continuo a confiar em Deus. Os sinais estão aí, mas mesmo que eu não os veja, que eu possa confiar em Deus quando eu não vejo esses sinais. Eu não vi o mar abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que Jesus viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer no impossível vai acontecer. Ajuda-me a crer. e se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar.
ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que Jesus tu viverás. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, Eu não vou desistir, não vou duvidar. e se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. é me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Promete-me, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar, E o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se a empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, Se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Senhor, nosso maravilhoso Deus, Pai, estamos alegres, contentes, porque Tu revelas nas profecias o futuro, Senhor. Tu revelas para que possamos estar tranquilos, para dizer que Tu estás ao leme e que Tu, Senhor, nos estás a conduzir por uma pátria melhor, Senhor. Obrigado pelas chamadas de atenção, obrigado pelos sinais, obrigado porque podemos usar a Bíblia para interpretar essas profecias e para estarmos prontos para um dia quando Tu vieres nos buscar, Senhor. Senhor, quer vejamos, quer não vejamos, quer os sinais estejam à nossa frente e nós não os vemos, quer nós não vejamos esses sinais, Senhor, possa a nossa fé ser este tipo de fé que acredita que mesmo que morramos aqui, um dia vamos acordar lá em cima no céu, Senhor. Fica com a Tua Igreja em Odivelas, ajuda-nos, Senhor, anima-nos nesta caminhada cristã. Dá-nos, Senhor, paz, dá-nos tranquilidade, Senhor, para enfrentar estes momentos difíceis que estamos a viver, mas para que no fim, Senhor, o nosso nome esteja escrito no livro do Cordeiro e possamos lá em cima cantar glórias a Deus, digno é o Cordeiro. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.